Agora tá a moda do intratreino, né, Zambrotta? E você que acompanha vários bodybuilders, com certeza domina muito sobre coisas específicas. Então, pessoal, já clica no gostei, se inscreve no canal. Trouxe o Zambrotta, que é farmacêutico há 20 anos, há mais de 20 anos, para falar sobre um intratreino de substâncias que você gosta, para quem treina à noite, etc. Enfim. E aí? O intratreino, por que veio esse boom do intratreino? Porque diversos coaches faziam aquelas... Acabou sendo, vamos dizer, vazando os protocolos e tinham aquelas misturas malucas dos coaches lá de fora, né? Tudo. Até o Saizen também gosta de fazer o intratreino. E eu sempre gostei do intratreino, sempre falei até para um amigo Super que o intratreino é algo muito interessante em promover uma hidratação muscular, um aumento de desempenho. Então o primeiro ponto do intratreino é isso, ele promove ali uma maior hidratação da musculatura. Até que o Gatorade faz o quê? Hidrata a musculatura. Então, por si só, já o intratreino é interessante por causa disso. Mas o cara precisa treinar. O intratreino é para quem merece. O cara que treina de uma maneira vigorosa. Agora, se você vai ficar 40 minutos na academia, Pré-treino vai dar conta, fica tranquilo. Não dá nem tempo de você tomar intratreino na dosagem que a gente fala. Então, tem certas substâncias que eu adoro no intratreino e alguns macetes que ajudam a aumentar, sim, o desempenho. São substâncias que você sente no dia que você toma que mudou alguma coisa, que você está com a sua performance totalmente modificada para melhor. Um desempenho limpo, sem energia falsa, não é uma energia aquela falsa energia, é uma energia limpa realmente, que te ajuda ali no desempenho, tá? Uma das que eu mais gosto é a citrulina. Por que eu gosto da citrulina e não arginina? Que sempre é a pergunta que vem. Primeiro porque através da citrulina eu consigo elevar mais arginina que se eu tomasse arginina. Então ela aumenta os níveis internos de arginina através da ingesta de citrulina. O grande porém da citrulina, doses. Eu tenho que carregar nas doses de citrulina e o que ela vai fazer? Vai aumentar a minha geração de arginina e óxido nítrico no final de tudo isso. E isso aumenta nosso fluxo sanguíneo para a musculatura e você fica com um pump muito mais severo. Parece que a musculatura realmente está sentindo o efeito da atividade física de uma maneira diferenciada. Isso por si só já é legal. O cara até parece que vai fazer atividade física, o cara está fazendo um exercício ali de bíceps, ali o cara fala, pô, hoje eu estou fazendo, o cara até concentra mais, faz essa... É lúdico. Aquela série com mais gosto. Então a citrulina é algo que eu gosto, tanto a citrulina L-citrulina funciona, como a citrulina malato. Porque a citrulina malato tem toda uma maquiagem em volta, por causa do ácido málico, de ter um duplo mecanismo, dos dois agirem uma entrega de desempenho, mas tanto faz. A L-citrulina com a citrulina vai te entregar resultado. Dosinhas. Citrulina normal, 6 gramas já é suficiente para entregar na grande parte dos mortais um bom resultado, sendo que a citrulina também pode ser usada para disfunção erétil, tá? A pessoa que tem problema de ereção, 2 graminhas, 3 vezes por dia, ó, vai funcionar bem. Citrulina malato, 10 graminhas, 10 gramas, porque só que tem um macete da citrulina malato. Algumas citrinas, você vai ver que fala assim, citrulina 2:1. Significa o que isso? Tem 2 moléculas de citrulina para uma de malato. Então essa sim, você vai ter que usar 10 gramas. Agora tem umas que vem com 10 de citrulina, 9 de citrulina e uma de malato. Ou seja, essa aqui você precisa de menos, porque ela tem bastante citrulina. Então depende muito de qual quantidade tem. Algumas têm citrulina 1:1. Essa eu já não gosto, porque está ingerindo uma substância que é mais barata que o ácido málico. Então, citrulina estaria sempre presente no meu intratreino. Outra substância que eu gosto bastante no intratreino é a nossa querida taurina. A taurina é sempre boa para a parte cardíaca e também para a parte de conexão, ela foi uma substância que não atrapalha sono, não atrapalha nada e ajuda, te entrega alguma coisa de proteção cardíaca assim. E melhora assim a efetividade de outras substâncias rodando em conjunto. Então a taurina 1 grama, eu sempre coloco 1 a 2 gramas no meu intratreino. Uma substância que nunca falta. Só que tem uma que eu gosto bastante, que ela te entrega uma matéria-prima para algo que você precisa para você ir treinar, que é de dopamina. Então eu preciso do quê? De tirosina. Eu gosto de doses de 500 de tirosina
ou da N-acetiltirosina. Muitas vezes vocês vão pegar um suplemento gringo, vai estar lá escrito NAUT. É o quê? N-acetiltirosina. Qual que é a diferença? Ele parece ser mais certeiro em entregar a conversão para dopamina do seu sistema nervoso central. Doses, 500 miligramas, eu gosto bastante. Acho que ele deve ir no intratreino, porque te dá aquela... Tira a procrastinação. É o drive, pessoal. A dopamina não é um neurotransmissor só relacionado a prazer. É um prazer, é uma sensação prazerosa, mas de querer fazer, de você querer sair da inércia, de produzir. Sim. O outro é o Pinus pinaster, meu querido piquenogenol. Intratreino também eu adoro ele junto dessa formulação, porque ele melhora a fluidez sanguínea, melhora a entrega de óxido nítrico, tudo isso vem em conjunto. Então é uma substância muito boa. Outra substância para melhorar toda a potência de toda a geração de óxido nítrico. E nem precisa estar em dose alta essa, já que vai estar em conjunto, tá? O L-Norvaline. Conhece Norvaline? Não, nunca estudei. Ele é bem interessante porque ele tem uma enzima que você vai degradar a arginina, né? Como ele inibe a enzima ali, você deixa os níveis mais altos também. Então você está fornecendo matéria-prima inibindo, aí você vai subir lá pro teto. E o legal também, entregar o fantástico nitrato. Nitrato é sempre bom, para quem tem disfunção erétil, problema cardíaco, depressão alta, sempre é maravilhoso ter nitrato na formulação. E ele vai com o nome de Sweet Beet, que é uma substância muito boa, que vem padronizado mais ou menos em 10% de nitrato. Lógico, vai ser convertido em óxido nítrico e tal, no seu intestino ali, depois seguir a sua caminhada em te fornecer de todo o resultado dessa conversão. E ele é sinérgico com a formulação, porque você tem diversos componentes que melhoram o óxido nítrico e ele junto também parece empurrar tudo em conjunto. Aí vamos para as substâncias mais nobres agora, que começam a encarecer o intratreino, tá? O intratreino também pode ter substâncias como o S7, que também melhora a geração de óxido nítrico, é um blend patenteado de alguns fitoterápicos, e é dose pequena, tá? 50 miligramas, capaz de subir 230% seu óxido nítrico. Então, eu considero uma substância muito interessante. Temos o blend de cogumelos, para muita gente eficaz. Pessoas que não treinam direito falam que não sentiram nada, mas não é, porque elas não extraíram da substância o que ela pode entregar. É o PQO2. O PQO2 realmente, ele em dose de 1 ou 2 gramas em intratreino, se a pessoa vai fazer aquele treino mais longo, ainda precisa fazer um aeróbico no final, eu acho bem interessante em fornecer ali um drive, uma maior potência de treino. Será que eu esqueci de alguma substância? O pessoal costuma usar também um pouquinho, às vezes, de carbo, né? Carbo. Sim, vamos agora completar essa mistura. E um pouquinho de aminoácidos essenciais, ou BCA, alguma coisa assim. Tá. Então, como o momento, a gente está com uma mistura que ela vai fazer o quê? Vai brincar de hidratar a sua musculatura. Eu gosto muito nesse momento de colocar bastante água, colocar eletrólitos. Às vezes eu brinco com a pessoa, põe meio litro de água gelada e um Gatorade aí. Um pouquinho de carbo, um pouquinho de minerais. Já tem os eletrólitos. E fala pra pessoa, já joga a creatina aí no meio, já que vai tudo ser absorvido, já está num meio legal, interessante. E também coloco o EAA, doses de 10 a 20 gramas em conjunto. Nossa, fica um intratreino dos... Você prefere o EAA ou o BCA? Sempre EAA. Sempre EAA. E o pulo do gato agora, hein? Tem uma substância, eu estou em falta na farmácia, mas vou comprar, chamado Hidramax. Conhece? Não. Na Europa, que as pessoas ficam comprando glicerina na drogaria, sendo que não é para ingerir glicerina, tá? Então, porque também é mais difícil você acertar a osmolaridade da glicerina. O Hidramax, você faz em sachês de 2 gramas. Não vai me pôr junto com o intratreino, não deixa a farmácia fazer, porque quem faz isso não conhece manipulação. Porque ele é uma substância extremamente higroscópica, ele vai estragar toda a sua mistura, vai empedrar. Se vocês lembrarem, diversos intratreinos vinham e empedravam no Brasil. Uhum. Lá é seco, aqui é mais úmido. E ele tinha o Hidramax, que é o glicerol em pó. Então eles vinham e empedravam quando chegavam no Brasil. Então você faz separado, mas na hora do shake, aí na hora você coloca lá os 2 graminhas, ele vai fornecer o mesmo drive da sua glicerina de drogaria, aquela que o pessoal coloca. Não é para ingerir, inclusive. Só que os 2 gramas de Hidramax, ele fornece uma hidratação superior e o pump fica realmente sinistro. Um pump divino. Então faz 30 sachêzinhos lá de Hidramax, joga lá os 2 graminhas,
Ah, não tenho dinheiro. Falei, quero um pump. Pega dá um soro caseiro, coloca o Hidramax, toma na hora do treino e já vai ter um pump. Isso lembrando que é para treinos um pouco maiores, acima de 1 hora, treinos realmente pesados. Você acha que a pessoa que merece um intratreino tem que treinar como? Dá a sua opinião. Bom, é difícil dizer assim, mas intenso o suficiente para que no final do treino ela se sinta desgastada. Porque às vezes pega uma pessoa mais iniciante, ela está fazendo ali um treino, ela desgasta bem a musculatura dela, mas ela mesma em si não está tão exaurida assim. E normalmente um treino de 40 minutos, se você for pensar em melhorar a performance dele, é mais fácil você ir para um pré-treino do que você jogar um intra. Agora, quando vai passando de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, até mesmo para outros esportes, tipo maratona, ciclismo, aí é meio que fundamental ter. Legal. Certo? Sim. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar um vídeo aqui sobre pré-treino, então, só que um vídeo que a gente fez, eu e o Zambrota, de pré-treinos para quem treina à noite, sem cafeína, sem estimulante, sem nada. Então talvez para você aí caiba bem entender sobre isso. Aí você pode, de repente, você treina durante o dia, até colocar esse pré-treino e colocar um pouquinho de cafeína, se for o caso. Ou não, tá? Dá uma conferidinha aqui.